Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Ó, voltamos, aleluias, voltamos, e hoje nossa aula vai ser de função do primeiro grau. Mas antes de estudar a função do primeiro grau, precisamos compreender o que é uma função. Uma função, basicamente, a gente sempre mostra ela no plano cartesiano. Parecido com esse daqui, temos em x e temos em y. E basicamente ela será o quê? Como a grandeza x, eu estou comparando duas grandezas, como a grandeza x se relaciona com a grandeza y. Isso é uma definição de função. Uma outra forma é que para elas conseguirem se relacionar, ela vai precisar de passar por uma transformação chamada f de x. Ok? E isso tem no nosso esquema aqui. Eu vou trazer uma analogia bem simples só para a gente fixar. Temos a massa do bolo. A massa do bolo é x. Eu quero o bolo, que é o f de x. E f de x é igual a y, tá? Só para constar. O que eu preciso fazer para obter o y? Eu preciso passar pelo forno. Então, para mim obter o bolo, eu preciso passar pelo forno. Então, basicamente é isso. Eu vou pegar algo, eu vou fazer uma transformação e eu vou obter outra coisa. Pegou? Então, essa é a definição de função. Além disso, temos os nomes, né? Os nomes é importante a gente saber. Então, a primeira coisa é o eixo f de x, que seria o eixo na vertical, ele é chamado de ordenada. E o eixo na horizontal, ele é chamado de abscissa. Esses nomes são importantes. Muitas das vezes vai cair na prova querendo saber se um aumentou, um diminuiu, o valor de um em comparação ao outro. Então, basicamente, é importante você saber os nomes, ok? Então, pensa que olhou para cima, ordenada. O outro é a abscissa, só tem dois. Isso vai nos levar aos pares ordenados, porque já que elas são grandezas, estão se relacionando, elas vão se relacionar através de um gráfico. E esse gráfico vai ser a junção de vários pontos. Então, uma vez que a gente conseguir descobrir quais são esses pontos, a gente consegue unir os pontos e formar o gráfico. Então, eu tenho agora dois pontos. Mas antes de falar dos dois pontos, eu preciso falar para você como é definido o par ordenado. O par ordenado, ele é definido como dois números, onde o número da frente, que é um ponto, ele vai estar em x, e o número de trás vai estar em y. Perfeito? Então, um vai mostrar qual é o ponto, vai estar num ponto na coordenada x e o outro na coordenada y. Mas é um ponto só, tá? Eu falei ponto sem querer. Mas vamos lá. Isso vai lembrar muito, se você jogou, se for da sua época, o que seria o Batalha Naval. Batalha Naval entra aqui perfeitamente. Então, basicamente, eu tenho o quê? Eu estou dando agora aqui para vocês, eu estou disponibilizando esse ponto. O ponto onde o x é 1 e o y é 2. Como é que ele fica na estrutura de par ordenado? Eu vou pegar esse 1, vou colocar aqui na frente, porque sempre o x vai ser na frente, e o 2 atrás. Agora, a gente precisa pegar e colocar esses valores no plano cartesiano. Então vamos lá. Quando o x é 1, então aqui x1, eu vou levar ele até o y2, que é aqui. Se vocês conseguem ver, né? Aqui o y2. Então eu vou subir com esse ponto, com uma pequena retazinha, até chegar no 2, pontilhada e ponto. Esse ponto está aqui, 1 e 2. Essa parte pontilhada que eu fiz, não precisa dela. Era só para mim não errar quando eu chegasse lá. Então, pode apagar. Ok? Então, já tem um ponto. Agora eu preciso descobrir o outro. Então, esse aqui eu vou chamar de ponto 1. Agora, vamos no ponto 2. Só olhar para cá. O menos 1, ele vai para onde? Isso, no x. Então, aqui vai na frente. E o outro, obviamente, vai atrás. Só lembrando, x e y. Sempre essa estrutura. Se você errar, se você trocar, você vai errar. Então, temos o ponto onde o x é menos 1 e o y é menos 2. Então, a gente vai fazer o pontilhado até chegar lá. E pronto, chegamos no ponto menos 1 e 2. Ok? E agora a gente vai traçar uma reta. Por quê? Aí, essa parte é interessante. Existe, na geometria, uma definição de reta que dois pontos, quaisquer, só existe uma única reta que passa entre eles. Então, eu posso juntar esses dois e esse vai ser o gráfico da função. Então, vamos lá. Então, ó, traçamos a nossa reta aqui e ela está passando pelos dois pontos. Ou seja, é dessa forma que os
as duas grandezas irão se relacionar. Beleza? Então, finalmente chegamos à função do primeiro grau. E o que é a função do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função que pode ser escrita da função f de x, né, que a gente vê essa transformação, que pode ser escrita como f de x de a mais b. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o b pertence aos reais, ele pode ser qualquer valor. Mas o a não. O a, ele tem que pertencer aos reais, mas ser diferente de zero. Esse asterisco significa isso. Por quê? Porque o a, ele acompanha o x. Então, se ele pegar e ele for zero, ele mata o x, que é a coordenada x. Então, você perde a função. Você não tem lógica falar mais sobre função. Não tem mais grandezas para se relacionar. Beleza? Então, temos o a é o chamado coeficiente angular, porque ele está acompanhando o x. E o b vai ser o coeficiente linear. Ok? Então, vamos aos exemplos. Então, a gente viu anteriormente o quê? Que essa questão, eu dei os pontos. Agora, eu estou dando uma função. Então, essa função, o a, qual é o valor de a e qual é o valor de b? Vamos começar por aí. A é igual a 1 e b é igual a 1 também. Porque se não tem nada na frente, é 1. Perfeito? Outra coisa, eu quero agora descobrir 2 pontos. Porque se eu descubro 2 pontos, eu consigo fazer o plot desse gráfico. O plot é desenhar o gráfico. Beleza? Só que agora os pontos não foram disponibilizados. O que foram disponibilizados foi a função aqui. Ó. Letra A, f de x é igual a x mais 1. Como é que eu obtenho os pontos? Primeira forma de obter os pontos. Você pode escolher qual ponto você quer. Exemplo, se eu pegar e eu falar que o x é 0, eu tenho que substituir aqui na equação x0 para saber qual é o f de x que vai ser o y. Então, sempre você vai dar um valor para obter outro. Então, quão mais fácil esses valores for, melhor será. Porque você pode escolher os valores inicial, o primeiro. O outro, quando ele te retorna, você não pode escolher, é ele que vai te dar. Então, como você vai ter que calcular, escolha sempre 0, 1, sempre esses números bem tranquilos. Então, para obter o primeiro ponto, eu vou fazer o quê? O f de x, mas o x é 0. Por que o x é 0? Só para relembrar. Porque aqui é x na frente e o y atrás. Beleza? Então, o f de 0 vai ser igual a o x, que é 0, mais 1. O f de 0 basicamente é o y. Só que quando a função está no ponto 0. E o y é igual a 1. Ou seja, aqui no ponto 0, aqui vai ser o ponto 1. Mesmo fora de escala, eu vou dizer que o 0 e o 1 vai estar mais ou menos aqui. Pronto. Esse aqui é o ponto 1, onde o x é 0 e... botei errado. Perdão. Onde o x é 0 e o y é 1. Aqui, muito importante. Aqui é o ponto 0. Se o x é 0, então tem que estar na reta do y. E aqui a gente começa a ver que o b, basicamente, vai ser onde a reta vai cortar no eixo y. Por quê? Porque quando eu fiz o x 0, só sobrou o b. Perfeito? Então agora isso vai levar para o nosso ponto 2. O y é 0. E agora eu vou obter o valor de x. Aí agora a função vai me dar esse valor. Então vamos lá, vamos resolver isso. Eu tenho que o f de x, que é igual a y, ele é igual a quanto? A gente botou aqui que ele é 0. Agora eu preciso que o valor me retorne. Preciso que a função me retorne esse valor. Então eu vou pegar ela, que é f de x mais 1. Eu já achei que essa parte aqui é 0. Vai ficar x mais 1. Qual é o valor de x? Para eu resolver essa equação aqui, o que eu preciso? Pegar esse mais 1 e passar para o outro lado. Vai ficar x igual a menos... x é igual a menos 1. E é importante a gente lembrar disso aqui, ó. Toda vez que você tem algo somando, subtraindo, ele passa pelo sinal de igualdade, ele muda o sinal. Beleza?
Então aqui a gente obteve que quando o y é 0, a gente tem que é o menos 1. Perfeito? X é menos 1. Então quando o y é 0, é nessa reta aqui, né? Porque aqui é o ponto 0 nessa reta. O x é o menos 1. Então ponto 2 é esse aqui. Ponto 2, menos 1 e 0. Esse aqui é o ponto 2. Fora de escala, eu que escolhi. Perfeito? Fator importante, observe. Toda vez que você zera uma componente, quando a gente zerou o x, me deu um valor só em y. E quando eu zero só em y, me dá um valor só em x. Então eu sei onde eu tenho o ponto que vai cortar apenas o eixo x ou o ponto que vai cortar apenas o eixo y. Por isso, já intuitivamente, eu já sei, né? Eu peguei, eu coloquei que o x é 0, depois eu fiz como do y é 0 e ver o valor que a função vai me retornar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou traçar a reta, unindo esses pontos. Então, vamos unir eles e assim a gente finaliza basicamente a nossa aula. Então, temos algo mais ou menos assim. Então, esse é o gráfico da função, perfeito? Onde no ponto 1, que era quando o x é 0, é exatamente o valor de b que vai fazer ele... Vai sendo o valor de b que vai fazer ele cortar o eixo y. Entendeu? Então, essa estrutura vai fazer se descobrir onde a função corta o eixo y para a função do primeiro grau. Mas agora surgem algumas questões. E qual é a primeira? O que acontece se o b for negativo com a função, com o gráfico? O que acontece se o x for negativo? Então, se fosse f de x menos x mais 1. Isso aqui é exemplo. Se aqui tivesse um menos. Ou se os dois tivessem menos. Ou se fosse um menos e um mais. Isso eu vou responder na próxima aula com a aula de exercício. Fechou? Gente, se vocês curtiram, curte, comenta, compartilha. Na rede vizinha eu vou deixar ela aqui embaixo. Segue a gente lá. Esse material que eu produzi, vai lá, vai no chat, que eu vou pegar e mando para vocês, tá bom? Lá na rede vizinha, você fala assim, eu quero o PDF da aula de função do primeiro grau. Eu vou lá e vou enviar para vocês, tá show? Um abraço, gente, se cuida, até a próxima aula. Fui!